Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Tarot Reality. Tá tudo bem do lado daí? Eu espero que sim, meus amores. A leitura de hoje é pro queridinho aí, casal turco, né, que é o Karin Bursin e a Hande Erçel. São dois atores turcos que vocês me pedem muito aqui nos comentários. Já tem leitura, já tem duas leituras, inclusive, deles aqui no canal, tá? Então, se você é novo por aqui e gosta desse casal, né, e quer saber um pouquinho mais o que os oráculos falam, né, sobre o relacionamento deles, se tem possibilidade de retorno, né, deles se resolverem, aqui no canal já tem duas leituras dele e agora a gente tá fazendo a terceira leitura. Então, é um casal muito pedido aqui e cá estou atendendo pedidos. Então, vamos lá para esta leitura. Essa leitura é para Handel e para Curry. Vou começar aqui. Essa leitura vai ser um pouquinho diferente, tá, gente? Das anteriores. O estilo da mesa é um pouquinho diferente. Então, vamos ver a energia individual dele, né? Como é que ele está vibrando, atraindo as coisas para a vida dele, independente do relacionamento que ele já teve. Deixa eu só. Energia individual, a energia que ele vibra quando pensa na Handel. Qual é a energia que ele vibra quando ele pensa nela? Ok. Com outro baralho, vamos fazer a mesma pergunta, só que para ela, né? Então, como é que ela tá vibrando energeticamente? Quais são as energias que ela está atraindo para a vida dela no dia de hoje? Ok. Ok, vamos lá. Aqui com outro tarô. Hoje a gente tá usando aqui, pessoal, 3 tarôs diferentes, tá? São 3 tarôs diferentes. É interessante aqui a leitura por enquanto, hein? Vamos ver aqui os sentimentos, os obstáculos e o futuro. Vamos ver aqui o que o tarô revela, tá? Eu vou tirar, pessoal, todas as cartas primeiro, pra gente poder ter um contexto de uma forma ampla, tá? Pra não ficar informação picada. Sentimento. Ok, vamos lá. Vamos lá, pessoal, o que eu vejo aqui, tá? Deixa eu trazer as cartas um pouquinho mais pra perto.
aqui todo mundo consegue ver, né? Então, aqui, pessoal, essas duas cartas de cima é a representação do Carrie, tá? O que que a gente vê aqui? A gente vê a energia individual dele, ou seja, como ele tá vibrando energeticamente, como é que ele tá atraindo as coisas para a vida dele, independente do relacionamento que ele teve ou que ele tenha com ela, certo? E aqui a carta do carro, a segunda carta, é o vínculo energético que ele tem quando ele pensa nela, tá? Aqui embaixo é a mesma coisa. Então, aqui é a Handel, né? Como é que ela tá vibrando no dia de hoje, de uma forma individual, o que que ela tá atraindo para a vida dela. E aqui é o vínculo energético que ela tem com Carrie no dia de hoje, quando ela pensa, né, em tudo que ela viveu com ele. Aqui a gente tem os sentimentos dele, os sentimentos dela. Aqui a gente tem os obstáculos e aqui a gente tem a resolução futura, né? Então, para onde que isso está encaminhando, né? Qual a direção que todo esse contexto aqui tá tomando lá para o futuro, tá? Então, vamos lá, vamos por parte. Começando por ele. Hoje ele tá vibrando a carta da lua, pessoal. Não é uma vibração positiva no dia de hoje. A lua vem me falar de você estar muito emotivo, você está muito sensível, né? Você talvez esteja idealizando coisas, imaginando muitas coisas, e essas ilusões e essas imaginações, esses sonhos que você está idealizando lá no campo da sua mente, esteja um pouco longe da realidade. Então, sabe quando a gente fala bem assim, calma, não sonha tanto, coloca os dois pés no chão, né? Um dia de cada vez, vai com calma. Às vezes as suas expectativas não são as mesmas expectativas da outra pessoa, tá? A lua também vai me falar de quando você tá muito emotivo, muito melancólico, você acaba também trazendo à tona para a tua vida, para o teu presente, alguns esqueletos do passado. Então, são alguns medos, alguns traumas, alguns bloqueios que te impede de ver as coisas de uma forma clara e objetiva. Então, no dia de hoje, para qualquer área da vida dele, tá? Ele tá vibrando a energia da lua. Então, não é uma vibração muito positiva, tá? Me fala que tudo que ele tá presenciando hoje na vida dele, ele tá presenciando com uma melancolia excessiva, né? Com um sentimento muito aflorado. E talvez ele esteja se iludindo em algumas questões, sabe? Então, por exemplo, se é um projeto, se é um trabalho que chega até ele acaba idealizando aquilo, colocando muita expectativa naquilo e não pondera um pouco com a realidade, sabe? Então, isso pode causar alguns tipos de frustração, tá? Se é na área amorosa, ele fica idealizando e colocando muita expectativa naquele relacionamento, e às vezes isso acaba deixando as coisas em descompasso, porque quando você coloca muita expectativa em uma situação, você projeta muito daquilo que você quer numa situação que muitas das vezes os envolvidos não estão no mesmo ritmo. Deu para entender? Então, aqui, de uma forma individual, ele não tá vibrando uma energia tão bacana para a vida dele, tá? O carro é o vínculo energético que ele tem quando ele pensa na Randy no dia de hoje. O que o carro fala? Que ele quer ir ao encontro dela, né? Ele tem uma expectativa muito grande de que as coisas se resolvam entre eles, né? Independente deles estarem próximos ou não estarem próximos, ela vem constantemente no campo dos pensamentos dele. Então, tudo que ele faz, ele tem uma ânsia, ele tem uma expectativa de que lá na frente as coisas se resolvam, sabe? Só que aí a gente junta essa energia com a energia que ele tá vibrando para a vida dele de uma forma individual, e a gente fala assim, calma, vai com calma, não atropela as coisas, né? Não coloca um passo maior
do que a perna, né? Você precisa ir com calma, você precisa entender qual o teu cenário e quais são as expectativas daquela outra pessoa também para dentro desse relacionamento, né? Então, quando ele pensa nela, ele pensa que quer ir ao encontro dela. Vamos lá. Aqui já é a parte dela. De uma forma individual, como é que ela vibra? A carta do mundo. A carta do mundo me fala que ela quer uma nova etapa na vida dela. Ela deixou tudo aquilo que não pertence mais a ela no passado. Ela literalmente virou a página. Então, assim, ela tá em busca de novos desafios, de novas descobertas, tá se jogando na vida para vivenciar, para aprender. O mundo me fala de um novo início, né? De você literalmente fechar ali um ciclo, né? Então, assim, opa, tudo que eu podia absorver e aprender dessa situação, desse cenário, já entendi, já aprendi, agora eu quero passar para a próxima etapa. Então, ela tá vibrando para a vida dela de uma forma individual, novos projetos, novos desafios, novos sonhos, né? Uma nova perspectiva de vida, uma nova filosofia de vida. Então, é como se ela quisesse realmente fazer algo novo em 2023. Aqui já o vínculo energético que ela compartilha com ele. Aqui vem me falar que hoje ela tá no impasse, tá? Eu vejo que ela tem uma outra pessoa também dividindo o coração dela no dia de hoje. A carta dos enamorados me fala de uma escolha, de uma decisão. Quem é que eu decido? Quem é que eu escolho para minha vida amorosa? Né? Quem é que tem mais compatibilidade com aquilo que eu tô sonhando no meu momento individual? Vocês conseguem entender? Então, no dia de hoje, quando ela pensa no Carrie, ela coloca muita coisa na balança de o quanto eles estão sincronizados e o quanto esse relacionamento pode ou não pode vir a dar certo, sabe? E eu vejo que ela não tá tendo só contato com o Carrie, se é que eles estão tendo um contato, sabe? Eu vejo que ela também tá conhecendo outras pessoas e tem uma outra pessoa aí que também abalou o sentimento dela nos últimos tempos, tá? Essa pessoa aqui eu vejo que é uma pessoa recente, é uma pessoa nova. Por quê? Por que que eu digo isso? Porque eu ando fazendo também algumas leituras particulares para fã-clube, né? E nas leituras que eu fiz já tem algum tempo, tá, gente? Enfim, quem conhece o meu trabalho pode clicar aqui no site, né? Aqui embaixo no link da descrição tem loja Tarot Reality. Lá vocês vão encontrar alguns produtos esotéricos que eu indico, né? E também vão conhecer um pouco do meu trabalho, que eu faço leitura tanto para fã-clube como para leitura pessoal para tua vida, sabe? Então, assim, um tempo atrás, já tem algumas semanas aí, já tem uma boa quantidade de dias, digamos assim, eu fiz também leituras particulares para eles, tá? E essa pessoa não aparecia nas leituras, tá? Então, eu acredito que essa pessoa seja uma pessoa bem recente aí, tá? Que tenha chegado na vida dela, tem entrado em contato com ela, porque nas últimas leituras que eu fiz, tanto aqui para o canal como para leituras particulares, essa pessoazinha aqui não estava presente. Essa pessoa aqui é uma pessoa recente na energia dela, que anda conversando com ela e ela anda se encontrando, tá? Não é alguém que tenha aparecido nas leituras passadas. Sentimentos, né? A casa dos sentimentos. Qual o sentimento que ele tem por ela no dia de hoje? Ele tá em um momento de espera, né? 2 de paus. É aquele momento de que e agora o que que eu faço, né? Eu quero ir ao encontro dela, mas eu entendo que se eu também for com muita sede ao pote, eu posso acabar
pisando o pé na jaca, né? Então, quais são os sentimentos que ele tem por hoje? Ele tem o desejo de reatar com ela, gente. Isso é nítido e isso vem aparecendo em todas as leituras que eu faço deles, tanto aqui no canal, pro YouTube, como nas leituras particulares. Sentimento é nítido mesmo. Só que ele também entendeu que ele precisa desacelerar um pouco, porque se ele ficar muito em cima, vai chegar um momento que não vai ficar mais bacana, né? Que ela vai se sentir sufocada e pressionada. Qual o sentimento que ela tem por ele no dia de hoje? Aqui é um pouco complexo, porque saiu o 8 de ouros. O 8 de ouros me fala de ela sentir, no sentimento dela, ela tem a seguinte linha de raciocínio, vamos se dizer assim. É muito complicado a gente tentar fazer o nosso relacionamento dar certo. É como se ela sentisse que por mais que ela gostasse dele, né, por mais que ela ainda nutre sentimentos por ele, e sim, gente, ela nutre sentimentos por ele, porque, como eu havia dito, tanto na leitura do canal como na leitura particular, aparecem sentimentos que ela nutre por ele. E os enamorados, apesar de ser uma dúvida em quem eu vou escolher, essa dúvida só existe porque ela ainda tem sentimentos, porque se ela não tivesse sentimentos, essa dúvida nem existiria, tá? Só que o que pega aqui é como se ela falasse assim: poxa, a gente precisa sempre gastar muita energia para tentar fazer as coisas darem certo com a gente. Será que o amor é para ser assim, né? Será que realmente é pra gente ficar batendo nessa tecla? Porque eles são muito assediados, gente. Vamos ser justos, né? Eles são muito assediados pela imprensa, tem muita fofoca, tem muito burburinho. Eu, por exemplo, mesmo nas 2 últimas semanas, eu recebi muitas mensagens no meu direct, mas muitas mesmo pedindo para fazer a leitura deles, e cada um me contava uma coisa diferente que tinha visto numa mídia internacional que acompanha eles, né? Então, cada um me dava um respaldo diferente, né? Então, assim, tem muito assédio, tem muita coisa em volta dele, e é como se ela sentisse que eles precisam se esforçar muito para fazer as coisas darem certo. E ela quer uma coisa mais tranquila. Ela quer poder desfrutar do relacionamento dela em paz, sabe? Ela quer que o relacionamento dela seja algo bom e não algo desgastante, algo que o tempo inteiro ela tenha que ir se justificar, ir dar nota, ir desmentir alguma coisa, sabe? Então, o que pesa para ela nessa leitura que eu tô fazendo hoje é ela colocar isso na balança. Será que realmente vale a pena a gente se desgastar tanto para estar junto? Será que esse é o propósito de um relacionamento amoroso? Eu quero tanto algo tranquilo, algo natural, algo que me dê uma satisfação e que não fique nesse desgaste de sempre estar envolvido em fofoca, em burburinho, sabe? Então hoje, apesar dela ter muito sentimento por ele, novamente eu afirmo que ela tem, tanto ela com ele como ele com ela, isso é algo que ela tá colocando muito na balança no dia de hoje, porque ela quer algo mais tranquilo, algo menos desgastante, até porque nas leituras anteriores que eu fiz deles, tá, pessoal? Me mostrava que no campo da área familiar e área pessoal, ela estava muito dedicada ao bem-estar da família. Então, ela já estava passando por um desgaste, né, emocional ali, de estar presente com a família, de estar dando suporte para o que a família estava precisando, sabe? Então ela não quer também ter esse desgaste emocional também na área do relacionamento, né? Ela não quer ficar tendo que se empenhar o tempo todo e se desgastar o tempo todo em todas as áreas da vida dela, é no trabalho, é no amor, é na família, é na saúde, sabe? Ela quer ter um respiro. Então hoje isso tá pesando muito para ela, tá?
Aqui, quais são os obstáculos para os dois conseguir resolver esse impasse do relacionamento deles? Ás de espadas, e Ás de espadas fala justamente isso, de você racionalizar uma situação, de você ser claro e objetivo, de você não tapar o sol com a peneira, de você enxergar muito bem os fatos que estão na tua frente e você entender aonde você quer chegar. Então é você trazer para tua mente e fazer um tique, né, uma checklist de tudo aquilo que você quer para dentro do relacionamento e tudo aquilo que você não quer e colocar na balança. E no momento que você se decidir, aí você começa algo novo, uma história nova, que é a carta que o Ás representa, né? O Ás representa o número 1 dos arcanos menores, então é o início de algo novo, né? Mas antes de iniciar, você precisa decidir se é aquilo mesmo que você quer seguir em frente, tá? E o futuro do relacionamento, o que é que eu vejo um pouquinho mais à frente para eles? Muitas dúvidas e muitas indecisões. Novamente aparece a carta da Lua, que é o que eu já havia comentado aqui, né, que saiu para ele na energia individual dele. A carta da Lua vem falar justamente disso, de você trazer à tona alguns esqueletos do passado, de você reviver alguns medos, alguns traumas. Como eu havia dito, aqui no campo dos sentimentos, para ela, o que tá pesando? O desgaste, o tempo todo ela ter que se justificar, o tempo todo a mídia tá inventando um monte de coisa, né? O tempo todo tira foto e fala sobre isso, e fala sobre aquilo, e cita o nome dela, e cita o nome dele. Então, é algo que o tempo todo ela sempre tá revivendo, sabe? Ela não tem uma paz de espírito, ela não tem uma tranquilidade. E a Lua vem falar desses problemas repetitivos, né? Desses traumas, desses desgastes, né? Desses esqueletos que você nunca consegue enterrar, essa história que você nunca consegue finalizar, nunca consegue pontualizar. E ela tá em busca de algo novo, né? Ela quer se livrar desse peso, né? Ela quer começar algo tranquilo, algo em uma outra energia, em uma outra vibe. Então, para o futuro, eu ainda vejo muito impasse, muita indecisão e eu não vejo eles sendo claros um com o outro, sabe? Tomando uma decisão definitiva, sabe? É isso que me mostra aqui, que esse joguinho de ioiô, né? De vai e volta, vai e não volta, ainda vai se estender por um tempo e vai alimentar a mídia, né? Infelizmente, porque a mídia quer isso, né? Quer cliques, quer que as pessoas lá fiquem xeretando e comentando contra ou a favor da situação, né? Mas para a leitura deles, pessoal, o que eu vejo no dia de hoje é isso. Eu vejo que ainda existe muito sentimento. Ele tem muita esperança mesmo de voltar a ter um relacionamento com ela. Essas esperanças, elas são tão afloradas que pode acontecer dele viver nesse mundo de ilusão, idealizar muito uma coisa, ter uma expectativa muito grande sobre um relacionamento e um retorno com ela, e isso tá um pouco longe da realidade ainda. Então aqui a espiritualidade fala para ele colocar os dois pés no chão e ser realista com a realidade em torno dele, né? Então eu vejo muito sentimento ainda, mas muita coisa para ser realmente colocada na balança. Eu vejo que hoje ela também está conhecendo uma outra pessoa e essa outra pessoa também está aí abalando e conquistando o campo dos sentimentos dela, tá? Então, se você sabe aí quem pode ser, já comenta aqui, já conversa com a gente, porque eu tô sempre lendo e interagindo com vocês, tá? Então é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado da leitura. Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês, né? Se vocês conhecem fã-clube, que também quer saber um pouquinho mais sobre a leitura energética dele, já corre e compartilha esse vídeo, porque me ajuda muito a divulgar, a engajar aqui, e é um meio que eu tenho de saber se vocês estão gostando ou não desse tipo de vídeo, né?
Então é isso, pessoal. Se vocês têm interesse, quer saber um pouquinho mais sobre o meu trabalho, as minhas leituras particulares, aqui na descrição do vídeo tem um link Loja Tarô Reality. Nesse link você vai encontrar tanto os produtos esotéricos que eu indico e compartilho com vocês, como também a minha ética profissional, como é que eu trabalho, como é feita minhas leituras particulares para tua vida e para fã-clubes, tá? Então todas as informações você encontra nesse link. Qualquer dúvida você também pode entrar em contato comigo no direct do Instagram, porque eu sempre tô vendo as mensagens, conversando e tirando dúvida com vocês. Então, se você não me segue lá no Instagram, já corre e me siga, porque lá é minha ponte de aproximação com vocês. Lá é onde eu fico mais próxima e interajo realmente, mostro um pouco da minha rotina e do meu dia a dia com vocês. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, poxa vida, né? Você viu toda essa leitura e ainda não é inscrito? Ó, corre aqui, já se inscreva, não esqueça de ativar o sininho para que você sempre fique por dentro da minha próxima postagem. Eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!